Vamos meditar na palavra de Deus. Maravilha. Oremos, mão sobre a palavra do Senhor, curva a sua cabeça. Pai, com muito temor e tremor nos colocamos de pé, mediante a tua palavra, pois chegou o melhor momento da casa. Este é o melhor momento, o momento de ouvir a palavra, o momento de ser tratado, o momento, Pai, em que nós paramos tudo para ouvir a tua voz. Eis-me aqui como teu servo. Fala através de mim, que a tua igreja seja tomada, que a graça do Senhor, mas que a tua glória também desça e seja derramada neste lugar. Me usa, Pai, pois a tua igreja está sedenta para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos com temor e tremor diante de ti, e aqueles que concordam, diga amém, diga glória a Deus. Pode sentar, dando glórias a esse Deus maravilhoso. Amém? Estamos ao vivo também a partir de agora no nosso Facebook e também através do YouTube. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que você possa compartilhar esta mensagem e que o Espírito Santo também possa impregnar a tua casa com tamanha presença em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Quero ler, que é o versículo 15. Diz assim: podemos? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Diga: se a tua presença não vai comigo, então não me faça ir a lugar nenhum. Diga glória a Deus. Amados, diante dessa palavra, eu trago algo muito espiritual para a nossa vida nesta noite. E eu tenho absoluta certeza que você será ministrado por meio dessa palavra, amém? É muita atenção. Neste fato, Deus está muito aborrecido com o seu povo. Pois a palavra do Eterno vai dizer que Moisés, ele está no monte, adorando, louvando e buscando a presença de Deus. Mas enquanto Moisés está neste fato, adorando, louvando, buscando a face de Deus, a Bíblia diz que o povo está lá embaixo no monte, forjando um bezerro de ouro para adoração, para adorar e chamar de Deus. Sabemos, amados, e domingo, ou melhor, quinta-feira, falamos aqui sobre relacionamento. E também foi pregado aqui o livro de Êxodo. Nós falamos do capítulo 5, capítulo 8, falamos também do 14, falamos também do 20, aonde o Senhor, ele chama o povo para o deserto a fim de sacrificar. A palavra sacrificar é criar um relacionamento. Quem sacrifica, sacrifica em prol de duas coisas: ou agradecer, ou buscar perdão pelos seus pecados. E toda vez que Deus chama alguém para sacrificar, é porque Deus quer um relacionamento. Deus agora quer esse relacionamento com o povo. Dito que Deus já tinha um relacionamento direto com Moisés. Então nós vamos seguir esse paralelo: povo e Moisés. Povo e Moisés, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa palavra é contagiados pela presença.
Qual é o significado da palavra contágio? Se você buscar paralelamente essa palavra, você vai ver que ela tem tudo relacionado com aquilo que é ruim, né? Porque a palavra contágio significa alguém contagiado com uma doença. Mas a palavra biblicamente contágio significa alguém que está impregnado com alguma coisa. Biblicamente a palavra contágio significa alguém que está cheio de alguma coisa. Alguém que foi contaminado por contato. Por exemplo, né? Olha, aquele fulano está contagiado de alegria. A alegria dele é contagiante, é aquilo que transmite. Então, a palavra contágio nos dá a ideia de algo que é algo que passa, algo que é transmitido e às vezes é transmitido pelo contato. Você está tão próximo da pessoa que ela está tão alegre, que você acaba ficando alegre também. A pessoa está tão triste, que a tua aproximação com ela faz você ficar triste. Não é verdade? Isso é o contato, é o contágio. Aí significa a transmissão de algo pelo contato. Moisés estava impregnado pela presença de Deus. Desde o seu primeiro encontro. Sua mente, seu corpo, seus pensamentos, não havia nenhuma parte, nenhum membro que pensasse em outra coisa a não ser estar ou sentir novamente tamanha presença. No capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele tinha uma vida. Moisés tinha uma vida. O que é isso, pastor? A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Êxodo que Moisés apacentava. Capítulo 3, versículo 1, apenas a parte A. A Bíblia diz, e apacentava Moisés o rebanho do seu sogro, Jetro. Então, duas coisas nós podemos tirar aqui. Primeiro, ele apacentava. Se ele apacentava, significa que Moisés tinha um emprego, tinha um trabalho. Segundo, seu sogro Jetro. Se ele tinha um sogro, era porque ele era... E se ele era casado, ele tinha uma família. Então, peraí. Antes do chamado de Moisés, Moisés tinha uma vida. Moisés tinha um trabalho. E Moisés também tinha um casamento, uma esposa. Mas a Bíblia diz que Moisés vai levar o rebanho atrás do deserto quando ele vê uma sarça. A sarça brilha e Moisés diz, irei para lá para ver esta grande maravilha. Até então Moisés não tinha visto maravilha nunca na sua vida. E quando ele chega, ele ouve a voz de um Deus chamado Deus desconhecido. Um Deus que não se manifestava por imagem, não se manifestava, pastora, né, por imagem nenhuma, a não ser, muitas das vezes, com a presença imediata, face a face. E aí Moisés, ele nunca tinha visto tamanha maravilha, e agora ele ouve um Deus chamar o nome dele pela sarça. Esse nome Moisés, né, significa água, criança, inocente. Ninguém, a não ser os da sua casa, conhecia o nome de Moisés. Ninguém, porque Moisés estava fugido do Egito. Mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor chama, não chama o coisinha, o fulaninho, chama pelo Moisés, Moisés. Não te achegues até aqui sem que antes tire a sandália dos teus pés. Aquilo ali deixa Moisés maravilhado. E não tinha parte nenhuma do seu corpo que não estivesse impregnada com esta presença. Aí presta atenção nisso. Para o povo hebreu, o que diferenciava eles dos demais povos era obter uma terra e estar edificados por ela. Presta atenção, gente. A montagem da pregação está sendo realizada aqui. Então, quando o povo se alegra, pastor,
quando Moisés diz: o Senhor mandou eu libertar vocês. Por quê, Moisés? Porque ele tem uma terra boa. Ele tem uma terra que dá fruto e que mana leite e mel. Ah, o povo se alegra. Por quê? Quem é que não quer ir para uma terra que mana leite e mel? Quem é que não quer ir para uma terra que gera dinheiro? Quem é que não quer sair da escravidão e entrar numa vida de sucesso? Quem é que não quer ser um empresário? Quem é que não quer ser um jogador de futebol? Quem é que não quer ganhar muito dinheiro? Então isso deixa eles animados. Poxa, então quer dizer que Deus tem uma terra que mana leite e mel? Isso vai motivar o povo. Isso vai o quê? A motivação do povo estava onde? Na terra boa. A motivação deles estava na que mana leite e mel. A motivação deles era essa. Para Moisés, o mais importante não era a terra. Moisés não estava nem aí, pastora, preocupado com a terra. A preocupação de Moisés era voltar a ter aquele encontro que ele tinha tido na sarça. Esse era o principal ou primordial foco de Moisés. Voltar a estar face a face com Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Simples. A palavra de Deus vai dizer que o povo, por qualquer motivo que fosse, eles reclamavam. Se algo desse errado, em meio à caminhada deles até a terra, eles murmuravam, reclamavam. Moisés, no entanto, não dizia uma palavra. Moisés estava sempre satisfeito, porque o que ele mais queria obter, pastora, era a presença. A palavra de Deus vai dizer que o povo abriu a boca e disse: como seremos reconhecidos por outras nações se não temos terra? A palavra de Deus também vai dizer no livro de Gênesis que Abraão está tão angustiado, querendo receber alguma coisa de Deus, e essa coisa era um filho, que Moisés ele chega a dizer o seguinte: o que vão dizer de mim se a herança que eu tenho se chama Damasceno Eliezer? É o filho ou o servo que eu tenho dentro da minha casa. O Senhor diz: não é isso que eu tenho para você, Moisés. Calma, você está muito precipitado. Eu tenho coisas ainda maiores. Então o povo buscava o reconhecimento por meio da terra e dos benefícios que ela podia trazer. Moisés sabia que o que diferenciava eles dos demais era o fator dele estar contagiado pela presença de Deus. Enquanto o povo seguia Moisés por causa da presença que ele tinha, o povo seguia Moisés por causa da presença que ele tinha. O povo não seguia Moisés porque Moisés poderia dar alguma coisa. O que Moisés poderia dar se Moisés era um pastor de pequenas ovelhas? Está dando para você entender ou não? Está muito profundo o assunto. Tá, né? Então vamos lá. Então Moisés não tinha nada. Mas o que arrastava a multidão atrás de Moisés era o fato dele saber que Moisés não estava sozinho. Era o fato dele saber que Moisés tinha um contato direto com o Pai. Vou abrir um parênteses aqui, vou lá para metade da pregação, mas volto, ainda embasado no meu texto e subtexto. Pois a palavra de Deus vai dizer que Deus se manifesta no monte, através de raios, trovões. A Bíblia diz que Deus brada e diz: Moisés, Moisés, manda o povo se achegar diante do monte. Porque assim como eu falo contigo, eu também quero falar com eles. Assim como eu tenho contato contigo, assim quero ter contato com ele. Mas a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor soava como trovões na terra. O povo se estremeceu, chamou Moisés e disse: não, Moisés, nós não queremos essa aproximação, apenas queremos a terra. Mas contato assim como você tem,
nos traz medo, nos traz pavor. Não, Moisés, fala tu com ele, e aquilo que ele falar contigo, tu vem e nos passa. Há pessoas que vêm para a igreja porque estão interessadas em alguma coisa, mas há outros que vêm para a igreja porque a única coisa que sacia ela, a única coisa que mata a saudade dela, pastora, é a presença. Por isso que ela vem e não olha para o calor, ela não quer saber se a igreja está quente, ela não quer saber se está calor, ela não quer saber se está apertado, ela não quer saber se fulano está falando mal dela, se fulano está criticando ela, se fulano está perseguindo ela. Para ela mal importa. É por isso que eu fico chateado com algumas pessoas que vivem reclamando da igreja. Pessoas que vivem reclamando que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que vê tudo errado. Mas a única coisa que ela não consegue ver errado é ela mesma. Por quê? Porque ela está vindo em busca de alguma coisa. Quem vem em busca de alguma coisa tem tempo para olhar para outras. Mas quem vem em busca de Cristo não tem mais tempo de olhar para lugar nenhum. Olha aqui, nenhum povo da terra podia desfrutar disso, pois quais deles poderiam dizer, temos um Deus que caminha lado a lado com a gente? Como? Através de uma nuvem durante o dia, e à noite, através de uma coluna de fogo. Qual povo na face da terra poderia dizer, ei, o meu Deus, durante o dia, eu ando para a direita. Vou pegar isso aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Olha o povo de Israel. A nuvem aqui. Em qual Deus eles poderiam dizer, ei, se eu andar para a direita, a nuvem vai para a direita. Se eu andar para a esquerda, a nuvem está na esquerda. Se eu correr, a nuvem vem correndo comigo. Se eu andar, se eu engatinhar, vem comigo. E mais, o quê? Tem outra coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu calçava 35. Agora que eu estou com 40 anos, eu estou calçando 37. E aí? Engraçado. O mesmo sapato que eu saí do Egito é o mesmo que eu estou aqui agora. Ei, o menino disse, eu saí criança do Egito, hoje já estou velha, a mesma camisa está comigo. Como assim? Eu não sei, eu só sei que quanto mais eu caminho no deserto, a roupa cresce do corpo, o sapato cresce. Eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque é o Deus que caminha comigo. Olha para mim, quem é que poderia dizer isso? Quem é que poderia falar? Quem é que poderia abrir a boca, amados, e falar assim, tô indo dormir, tá, minha esposa? Vou descansar, amanhã a gente está firme e forte, tá bom? Amanhã a gente vai tomar um cafezinho esperto, tá? Fique em paz. Vou dormir. No outro dia de manhã, a Bíblia diz que quando os hebreus abriam a porta de suas tendas, as codornizes estavam diante da tenda deles. E era só eles pegarem com... Que Deus é esse? Que preparava o café da manhã deles todos os dias. Que Deus é esse? Que quando as codornizes, a carne da codorniz enjoava, eles olhavam para o céu e viam o maná caindo na sua frente. E Deus dizia, não precisa se preocupar para guardar para amanhã, tá? Porque amanhã tem de novo. Pastor, o que é isso? O maná era todos os dias, durante 40 anos.
Porque se fosse 7 dias, um cientista ia dizer: rapaz, foi alguma coisa que se moveu no céu e caiu. Deus disse: eu vou alimentar todo dia, mas se guardar para o outro dia dá bolô. Pode ficar despreocupado que amanhã de manhã tem providência. Que Deus é esse? Que Deus é esse que cuidava do povo? Que Deus é esse que tinha tanto cuidado do povo? Mesmo sem o povo merecer de tanto cuidado. Presta atenção. Mas com tudo isso, o povo permanecia pensando na terra, enquanto Moisés pensava na... A distinção do povo hebreu para os outros povos era a presença. Vou te provar isso aqui. Livro de Números, capítulo 22 e 23. A palavra de Deus vai dizer que Balaque vê o povo chegar. E Balaque chama o povo de gafanhoto. Por quê? Porque é uma multidão, e ele diz: eles vêm lambendo a face da terra. É um povo forte. É um povo que não desiste. É um povo que não desanima. Aí a pergunta de Balaque para Balaão: Balaão, o que eles têm? Balaão se levanta mesmo endemoniado e diz: eu sei o que eles têm. O quê? Eles têm um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Das suas promessas não haverá. Se você não pegar isso aqui, presta atenção. Olha a explicação de Balaão para Balaque. Balaque, não vale encantamento contra este povo. Por quê? Porque eles estão marcados, eles estão escolhidos. É povo eleito. A sua força é como a força de um touro selvagem. O que está com eles é mais poderoso do que qualquer coisa da nação. Ninguém viu, ninguém se ouviu. Este povo é servo do Elohim, é servo do Deus vivo. Desconhecido não tem face, mas se manifesta no fogo. Não tem face, mas disse: eu sou o Deus que te sara. Elohim Rafa, Jireh, Adonai, conhecido pelos mais íntimos. Pega no braço desse crente e fala assim: esse é o Deus que você está servindo, então valorize. Como é que é então? Como é que esse povo é conhecido? A identidade deles é a presença. Eles são diferenciados. Por quê? Porque até agora nós não vimos nenhum Deus guiar o seu povo através da nuvem. Para aí. Irmãos, eu estou falando que procuraram tentar diversificar o nome de Deus. Certa feita, a palavra de Deus diz que a arca do Senhor é capturada pelos filisteus. A arca do Senhor é capturada pelos filisteus. Aí sabe o que os filisteus dizem? Faremos o seguinte. Arca significa? Arca significa? Presença de quem? Tá. Isso aqui é o quê? Vamos pegar a arca, a presença de Deus, e vamos colocar dentro do templo de Dagon. E vamos ver se realmente o Deus dos hebreus é Deus. Pegaram a imagem de Dagon gigante, botaram a arca de frente. A Bíblia diz que eles foram embora e fecharam o templo. No outro dia, quando chegaram lá para ver, Dagon, a imagem de Dagon estava caída com a cara de frente para a terra diante da arca. Aí eles disseram: talvez tenha acontecido um terremoto e a imagem de Dagon se mexeu e caiu. Coloquemos a imagem de Dagon de pé.
para ver o que acontece no outro dia. A Bíblia que você tem, vai dizer que no outro dia, quando eles abrem a porta do templo, a imagem não só está caída, mas a cabeça da imagem está cortada e separada do corpo diante da presença de Deus. Calma, não é o suficiente. Aí os filisteus dizem: o que está acontecendo? Talvez Dagon tenha ido passear, talvez Dagon está dormindo. Vamos fazer o seguinte: toquemos na arca. A Bíblia diz que aquele que toca fica manchado de tumores. Então eles dizem o seguinte: tira a arca do meio do arraial dos filisteus, porque verdadeiramente não é Deus como o nosso. O Deus dele é Deus que castiga, é o Deus que quebra, que amassa, que se manifesta. Presta atenção nisso aqui. Podem querer tirar tudo da gente, mas o que não vão conseguir tirar é a presença de Deus, porque para alguns a presença de Deus vai matar, vai machucar, vai amassar, mas para mim a Bíblia diz que ele é vida, força, saúde. Eita! Adora, adora, adora. Você é bem-aventurado porque você tem essa presença dentro de você. Fala: está dentro de mim, está dentro de mim. Mas o povo estava preocupado com... Olha aqui. A terra não faria ele chegar em lugar nenhum, mas a presença do meu Deus me faz chegar em lugares inóspitos. Quer textos bíblicos em cima disso? A palavra diz no livro de Daniel que Daniel foi levado por uma visão. Glória. Foi o quê? Levado. Aí eu vou melhorando o nível, tá? Daniel foi levado por uma visão. A palavra de Deus também diz no livro de João que João foi levado por uma visão. A palavra de Deus também vai dizer, eita, a palavra de Deus vai dizer, pastora, que Jó é levado por uma visão. Mas o que mais me intriga é que enquanto Ezequiel está dentro da Babilônia, Deus tira Ezequiel da Babilônia e leva em Jerusalém. Jerusalém, pastor, era a sua casa e simbolismo de vitória. Pega no braço desse crente e fala assim: a terra não vai te levar aonde tu quer, mas a presença de Deus, a presença de Deus, ela nos leva em lugares que o homem não pode me colocar. Aonde o homem não pode me colocar, a mão de Deus me pega e me transporta e me leva. E se isso aqui é forte, e se o meu corpo não suportar, ele me tira do corpo, mas mesmo assim me leva em poder e glória, em poder e glória. Pega isso aqui, pega isso aqui. Moisés, tu não vai entrar na terra. Amém, Senhor. Eu entendo que eu não entro agora. A Bíblia diz no livro de Mateus que quando o Senhor se transporta, o Senhor pergunta a Pedro: a quem tu vê? Pedro olha: eu vejo Moisés e eu vejo Elias. E o Senhor olha e diz: aí, Moisés, eu não te disse que te faria chegar aonde o homem não poderia. A presença de Deus vai te levar em lugares. Pastor, pensei que era o dinheiro, coitado de você. Pensei que era o homem, coitado de você. O homem e o dinheiro não pode levar ninguém a lugar nenhum. Mas a presença de Deus, ela pode levar. E ele diz: aonde os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, aonde jamais não conseguiu penetrar em coração humano, é isso que ele pode fazer. Enquanto o povo estava preocupado com a presença, ou melhor, enquanto o povo estava preocupado com as uvas, Moisés estava preocupado com... O povo queria leite e mel, Moisés queria a presença.
significado de presença: existência de uma coisa em um lugar determinado. Repita comigo: a presença, a existência de alguma coisa em um lugar determinado. Doideira isso aqui, pastor. Numa certa feita a Bíblia vai dizer que Moisés está meio angustiado porque o povo está lhe oprimindo. A Bíblia diz que a nuvem estava lá. Se alguém não chorar e sentir presença com isso aqui. Moisés está angustiado, Jefferson, porque o povo está com sede, querendo beber água, querendo comer. Calabaraçuia. Aí Moisés fala: Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. O templo já estava pronto. A Bíblia diz que a nuvem desce. O povo olhando, ela entra dentro do templo. Lá de dentro Moisés escuta uma voz: Moisés, queria falar comigo? Tá querendo conversar comigo, Moisés? Eu desci por meio de uma nuvem e me manifesto no meio da arca. O nome disso é Shekinah. Entra, porque você não conseguirá ficar de pé por causa do tamanho da... Já estou terminando minha pregação. A existência da presença de Deus era real. Deus estava lado a lado do povo, a todo. Livro de Salmo, capítulo 89, 81. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim: se o meu povo me obedecer, então eu os alimentarei com um trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Pegou, não? Se o meu povo me ouvir, eu os alimentarei com trigo mais fino. Eu os alimentarei. Eu os alimentarei. Eu os alimentarei com trigo mais fino. Alguém aqui já viu mel sair da rocha? Alguém aqui já viu mel sair da rocha? Não? Tem certeza? Eu já vi, pastora, mel sair da rocha. O que é isso aqui? Sabe o que é o mel sair da rocha? É algo Vocês não precisam estar instalados em uma terra para ver o impossível. Anda comigo que vocês verão o que eu posso fazer. Livro de Isaías, capítulo 43, lá no último versículo. Agindo eu. Repita comigo: a identidade do povo se chamava presença. Livro de Josué, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o povo fortificado de Jericó. O povo fortificado aonde? O povo fortificado aonde? Fecha os portões e fala assim: as nossas muralhas são intransponíveis. Ninguém nunca derrubou nossas muralhas. Ninguém nunca ultrapassou os nossos portões. Deus no céu, sentado diante do seu trono, diz: ha, ha, ha. Repita comigo: ha, ha. Josué: Senhor, o que eu faço? Filho, não faça esforço nenhum para tocar na pedra. Não faça esforço nenhum para tocar na terra. Por que, Senhor? Nós vamos derrubar essa muralha somente com a presença.
Que povo é esse que derruba a muralha com a presença? O que é que nós vamos fazer? Faz o seguinte: vocês vão dar em volta da muralha, gritando, Senhor, em silêncio, porque enquanto vocês dão a volta eu trabalho, enquanto vocês dão a volta os meus anjos vão trabalhar. No último dia tu vai dar 7 voltas sobre a muralha, mas faz o seguinte: manda os sacerdotes colocar a presença de Deus na frente, levada pelos levitas, e quando eu disser grita, os sacerdotes dirão um hino de louvor, e outros levitas estarão tocando a trombeta, e ouvirá um grande som na terra. Só isso, Senhor, só isso. A Bíblia diz que na 7ª volta ouve-se um grito: agora! Então o povo começa a gritar, os levitas começam a tocar, começa a tocar a trombeta. Quando ouve-se o som da trombeta, a terra começa a tremer, a terra começa a balançar. Os soldados de Jericó não entendem nada. Por quê? Porque a largura da muralha era mais ou menos de 6 a 14 metros de largura. Então eles estão sorrindo enquanto o povo está adorando, tocando a trombeta. Mas quando a última trombeta para de tocar, então uma rachadura no meio das colunas centrais de Jericó, e a muralha que era intransponível faz o quê? Desmorona. Moisés sobe sobre as muralhas e diz: eia, subamos e possuamos em nome de Jesus. Quer mais? Calabarachuia. A ordem de Josué é: não pega ouro nem prata. Por quê? Porque nós não precisamos sobreviver de ruínas. Se o Senhor quiser nos dar ouro, Ele vai nos dar, mas não precisamos enriquecer com a queda de ninguém. E pegou, agora ficou estreito. Quem derruba a muralha com presença não precisa sobreviver com a queda de ninguém. Que povo é esse que derruba a muralha sem botar a mão? Que povo é esse, César? Olha como é que chora, rapaz. Que povo é esse que derruba a muralha sem sequer tocar a mão? Livro de Atos, capítulo 16. Alguém que tinha tido um encontro com a presença diretamente sabia o que era isso. E a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estão amarrados com os pés no tronco, Silas pergunta: o que nós vamos fazer mediante essa situação? Paulo diz: é só adorar, que eu conheço um Deus. É só adorar, que eu conheço um Deus que faz os alicerces tremer. Eu conheço um Deus que abre porta de cadeia. Livro de Atos também, a palavra de Deus vai dizer que enquanto Pedro está trancafiado na fortaleza Antônia, trancado e cercado por inimigos, a Bíblia diz que alguém dentro da igreja diz: ei, já dizia os nossos antigos, o quê? O segredo está na adoração, porque quando a gente adora aqui, a presença vai lá. Vamos adorar, porque a presença vai lá. A Bíblia diz que a igreja fecha a porta, começa a adorar, e quando eles começam a adorar, a presença de Deus se manifesta lá dentro da cadeia. Quando Pedro abre o olho, tem um anjo falando assim: por aqui, Senhor, pode passar. Aí Pedro diz: que é isso? O que está acontecendo? Pedro, não diga nada. E outra, eu já ceguei os olhos do soldado. Tu vai passar entre os soldados e os soldados não vão te reconhecer. A Bíblia diz que a igreja está orando, e Pedro
chega em casa e bate na porta, alguém vem abrir a porta e atende. Quando atende, quem era? Pedro. Aí alguém pergunta: como tu chegou aqui? Porque enquanto vocês oravam aqui, a presença me pegou lá na cadeia, me tirou da cadeia e me trouxe aqui. Você que é mãe, você que é pai, você que é mulher de Deus, enquanto você adora aqui, a presença vai arrancar ele de lá. Enquanto tu adora aqui, a presença pega lá. Olha que eu ainda nem entrei na mensagem ainda. Nem entrei na mensagem. O reconhecimento de um homem ou de uma mulher de Deus não vem pelo que ele faz. Grava essa frase. Escreve ela aí. Você lembrar disso? Isso aqui é a boca de Deus, tá? O reconhecimento de um homem ou uma mulher de Deus não vem pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. O que te define no reino não é o teu trabalho na terra. O que te define no reino é o que você é para Deus. Prova, pastor? Claro que eu vou provar. Eu já sabia que você ia pedir para provar. Livro de Daniel, a palavra de Deus vai dizer que Daniel era um dos senadores, homem de extrema inteligência, trabalhava no palácio. Mas quando o anjo se manifesta, ele não diz: Daniel, parabéns pelo seu trabalho de sátrapa, tá? Não. A Bíblia diz que quando o anjo desce, diz assim, ó: Daniel, tu és um homem muito amado pelaquilo que você é? Por isso que no livro de Hebreus a palavra de Deus vai dizer: a fé sem obra é morta. A fé sem obra, mas a obra sem a fé não leva ninguém para o céu. Porque não é a quantidade de obra, é o que você é o que você representa. Ah, pastor, quer dizer então que eu não preciso ter uma gravata para ser conhecido no céu? Não. Quer dizer então que eu não preciso segurar um microfone para Deus me reconhecer como servo dele? Não. Nós somos reconhecidos pelaquilo. Vamos lá. Mais um exemplo. Jesus não foi reconhecido pelo que ele fazia. Jesus foi reconhecido pelo que ele fazia? O que Jesus fazia? Jesus era carpinteiro? Jesus era o quê? O que Jesus era, igreja? Alguém falou: parabéns, carpinteiro. Mas todos disseram: este é o Filho de Deus. Mais, quer mais? João não foi conhecido pelo que fazia. João foi reconhecido pelo que ele... Quem sabe o que João fazia? A Bíblia diz que João consertava redes. Vocês estão lendo Bíblia, não? A Bíblia diz que enquanto Pedro pescava, João consertava as redes. Ele não foi conhecido por consertar a rede, mas ele ficou conhecido porque ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. O interessante das pessoas, o que interessa nas pessoas, o interessante das pessoas em você não é pelo que você faz, mas pelo que você é. Ser é melhor do que ter. Muitos têm, mas não são. Vou repetir, tá? O interesse das pessoas em você não é pelo que você faz, mas é pelo que você é.
ser é melhor do que ter. Muitos têm, mas não são. Tá cheio de gente aí que tem, aqui não é. E tá cheio de gente que não tem nada, que é chamado de filho. É isso que nos diferencia dos demais. É o fato de não precisarmos ter alguma coisa para sermos alguma coisa. Enquanto Moisés estava no monte, contagiado pela presença, o povo se pervertia e fazia um bezerro de ouro e chamava-o de Deus. Êxodo 32, 35. É assim, quem busca ter para ser, está sempre disposto a abrir mão de seus princípios, sua essência ou até mesmo a presença para obter aquilo que deseja. Pastora, quem vive para ter alguma coisa está disposto a tudo, inclusive abrir mão da sua essência, inclusive abrir mão dos seus princípios, só para ter. Tem muita gente, pastora, abrindo mão da essência para poder ter uma cadeira no altar. Tem muita gente abrindo mão dos seus princípios só para poder dizer que é, só para dizer que tem. Mas quem tem presença pode até não estar sentado na cadeira. Quem tem presença pode até não estar com uma gravata no pescoço. Quem tem presença pode até não ser chamado de diácono, diaconisa, obreiro, presbítero, mas no céu é conhecido como amado, é conhecido como filho, é conhecido como servo. Pastor, me prova isso. Livro de Lucas, a palavra vai dizer: e não vos chamo mais de servos, mas vocês são meus amigos. E eu li no livro de Provérbios, capítulo 17, quem faz um amigo na hora de angústia, o amigo deixa de ser amigo e se transforma. Aqui é a Bíblia. Estou terminando. Você já está cansado de palavra, né? Está cansado? Tá bom? Vamos embora. O povo estava tão cego para obter a terra que abriu mão da presença, construindo uma imagem de ouro que não podia falar, nem sequer podia andar sozinho, e foi feito pelas suas próprias mãos humanas. Enquanto Deus respondia no trovão, o bezerro de ouro não podia falar nada. Enquanto Deus não precisava que um homem colocasse ele em cima de uma carroça para levá-lo, o bezerro de ouro precisava ser carregado. Tem gente que prefere seguir, ter. Vou adiantar a palavra. Tem muita coisa aqui, pastor. Isso aqui é palavra para Gideão, né? Ih, rapaz, aí até. Meu pai do céu. Ó. A Bíblia diz que Davi está tão cego que ele abre mão dos seus princípios porque ele está desejoso de Betseba. Davi quer tanto Betseba que ele mata o irmão por causa. Eu digo irmão porque era considerado, né? O marido de Betseba era considerado como irmão, um soldado fiel. Mas Davi está tão cego pelo que ele quer, tão cego, que ele não se preocupa de matar um irmão. Tem gente que está tão cego pela bênção
que ela não se preocupa que a fofoca que ela está fazendo está prejudicando alguém do lado dela. Tem gente que está tão obstinada a acabar com a vida dos outros que ela não se preocupa com salvação. E ela sai usando a língua dela para falar o que quiser. A cegueira espiritual é assim. Aí, Davi fica preocupado porque Davi sabe que vai perder a bênção. Aí Davi vai e fala com Deus. Me tira tudo, você conhece. Ah, não me tira a tua? Só que isso não basta. Aí eu fui orar, né? Porque eu parei exatamente nisso aqui. Eu fiquei travado nisso aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que houve aqui? Que travou a mensagem, não desce mais nada. Aí fui caminhar ontem de madrugada aqui, às 4 horas da manhã, 3 e pouca da manhã. Eu falei, Senhor, o azeite não vai descer mais não? É só isso? Aí o Senhor falou, filho, se você olhar para o Salmo 51 e você se abster somente em que Davi diz, tira tudo e não me tira a tua presença, é pouco. Sabe o que acontece? Davi, ele vai lá atrás. Aí eu me emociono. E ele me fez anotar isso aqui. No Salmo 51, Davi, ele olha lá para o começo, para o início. Ele se lembra do seu começo, de como ele era na presença da sua intimidade. Quando ele não se preocupava com mais nada, a não ser estar na casa de Deus. Sabe o que faz Davi sentir saudade da presença? O fato dele olhar para trás e ver como ele era. Ele olhou para trás e falou assim, rapaz, eu não era isso aqui não. Eu não era assim arrogante. Eu não era ganancioso. Eu nunca fui capaz de matar um animal, eu não matei uma ovelha. E eu matei um irmão meu só por causa da minha ganância? Estou cego, eu preciso voltar. Moisés não precisava ter a terra para ser quem ele era. O que está acontecendo? Estou vendo os obreiros meio angustiados aqui. Está acontecendo alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo? Mas Moisés não precisava ter a terra para ser quem ele era. Para Moisés já era o suficiente a presença. Por isso ele diz, Senhor, não quero sair daqui se a tua presença não for. Vou entrar na mensagem agora, tá? Agora é a mensagem, hein? Agora é para valer. Quando Moisés diz isso, vem uma resposta. Olha a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 33:17, farei isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por teu nome. Quando Moisés disse, não quero sair daqui sem a tua presença, a resposta de Deus foi, tá bom, Moisés, tu achaste graça diante de mim, eu te conheço pelo teu, a resposta de Moisés, sim. Olha a resposta de Moisés. Não! Graça não! Lê Bíblia, gente, lê Bíblia. Lê Bíblia, pastora. Deus falou, eu te dou a minha graça. Ele não. Graça eu não tenho graça. Quem tinha tanta ousadia para falar assim com Deus? Moisés, eu te dou a minha graça. Não, graça não. O que tu quer então, Moisés? Senhor, mostra-me a tua glória. Pega no
no braço desse teu irmão e fala para ele: quem vive de misericórdia, quem vive de graça, jamais verá a glória de Deus. Moisés não queria a misericórdia, Moisés queria a glória. Olha isso aqui. Significado de graça: favor imerecido. Sabe o que significa graça? Misericórdia. Graça significa o quê? Deus, eu te dou a minha graça. Ele falou: não quero. Eu vou viver até quando de misericórdia? Se o Senhor quiser me dar alguma coisa, deixa eu ver a tua glória. Sabe o que Moisés estava dizendo? Senhor, a sarça, ok. Sarça, ok. Nuvem, ok. Shekinah dentro do templo, ok. Eu quero ver a tua glória. Sabe o que aconteceu? Deus falou: ah, é? Ninguém me pediu tamanha coisa. Quer ver minha glória? Faz o seguinte: se posiciona na fenda da rocha. Fenda significa lugar estreito. Jesus no Novo Testamento falou: ei, se alguém quiser entrar no céu, existem duas portas, a larga, mas se alguém quiser me ver, tem que ser na porta estreita. Moisés, se posiciona na fenda da rocha. Por quê, Senhor? Porque tu não vai poder olhar para minha face. Mas eis que quando eu passar ali, candarai, eu arrepiei. Aí eu arrepiei todo. Tu vai me ver de costa. Aí Moisés disse: Senhor, ainda que eu te veja de costa, mas que o peso da tua glória esteja sobre mim. Palavra glória em hebraico: peso, majestade, autossuficiência. A Bíblia diz que o céu fica negro, e quando Moisés olha, eis que ele vem saltando sobre os montes. Seus pés eram como latão de reluzente, olhos de chama de fogo. E Moisés está olhando, e daqui a pouco quem passa na fenda da rocha? O Elohim, Rafa, Jireh, Nissi, Adonai, Pai das nações, Kadosh. Pega no braço do teu irmão e fala para ele: enquanto você viver de misericórdia, você jamais verá o peso da glória dele. Aí o povo está lá. Termina agora eu termino. O povo está lá embaixo. Olha o povo, ó. Lê Bíblia que você vai ver. Quando Moisés desce, Moisés vem descendo. Quando o povo olha, livro de Atos, a palavra de Deus vai dizer que a estrela da manhã visitou Paulo, a ponto que a luz que brilhava cegou Paulo. Era a mesma luz que dessa vez não cegou, porque quem tem presença não fica cego. A Bíblia diz que a luz brilhava no rosto de Moisés, e alguém dizia: o que é isso? E aí Josué, nas costas de Moisés, disse: é a glória de Deus. Pega na tua mão, pega na mão desse crente e fala assim para ele: você será reconhecido por aquilo que você carrega no teu rosto. Você será reconhecido pelo aquilo que você leva na tua face. Porque quem te olha, vê a glória.
de Deus. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Aplauda dando glória a esse Deus. Aplauda dando glória a esse Deus. Vai acontecer o impossível. Aleluia. Pela fé comece a contemplar o invisível. Eu já sinto a unção de Deus enchendo este lugar. Vejo a glória derramada sobre o altar. O Espírito de Deus já está renovando as enfermidades, Ele já está curando. Ninguém pode impedir o sobrenatural. O poder de Deus expulsa agora todo mal. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja inundado agora pela glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja renovado agora pela glória do Senhor. Está descendo como água, como vento veemente. Vejo a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje eu posso imaginar, pois vejo línguas repartidas sobre este lugar. Eu não sei se o céu desceu ou foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu este lugar. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja inundado agora pela glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor. Veja a glória do Senhor. Seja renovado agora pela glória do Senhor. Está descendo como água, como um vento veemente. Vejo a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje posso imaginar, pois vejo línguas repartidas sobre todo este lugar. Eu não sei se o céu desceu ou foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu este lugar. Sinta a glória. Está descendo como água, como vento veemente. Veja a glória do Senhor manifestada em cada crente. Como fogo em Pentecoste, hoje eu posso imaginar, pois vejo línguas repartidas sobre todo este lugar. Eu não sei se o céu desceu ou foi a igreja que subiu, mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar, pois sei que a glória do Senhor já envolveu este lugar. Mas sei que a glória do Senhor este lugar já invadiu. Um movimento diferente hoje eu posso contemplar,